Olá, meu irmão, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual seria a sua maior necessidade? Sabe, quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente pode ter certeza que cada pessoa tem uma necessidade diferente. De forma particular, todos nós temos necessidades. Quando falamos no coletivo também, uma cidade, um bairro, um estado ou um país sempre carecem de algumas coisas. Ou seja, elas também têm suas necessidades, individuais ou coletivas. Então, a maior necessidade pode depender de alguns fatores. Uma pessoa que não tem mantimentos, não tem comida no seu armário, a sua maior necessidade seria de alimento. As pessoas que estão se refugiando, indo para outros países por conta da guerra, a maior necessidade delas é encontrar um território de paz. Uma pessoa que se encontra nesse momento no leito de uma cama, a sua maior necessidade seria poder andar, ter saúde. Enfim, as necessidades humanas, elas variam. Algumas pessoas, por conta da carência afetiva, precisam e têm como necessidade ter atenção. Agora, eu não sei como está a sua vida hoje, mas pergunto, qual é a sua maior necessidade? E uma outra pergunta, qual seria a maior necessidade da igreja hoje? O que a igreja precisa? Ou o que ela mais precisa no século XXI? Quando eu falo igreja, eu falo a igreja de Cristo. Isso envolve as variadas denominações que temos em nosso país. O que a igreja de Deus precisa hoje? Mais precisa hoje? Eu não tenho dúvida. Independente de todas as crises que nós enfrentamos individualmente ou coletivamente, te digo categoricamente que a maior necessidade é ter uma experiência real, viva com Deus. Sabe, eu não estou falando aqui de informação, de conhecimento, mas eu estou falando de uma profunda experiência com Deus. A igreja hoje se encontra muito vazia. Ela carece de ter essa experiência com Deus. E eu acredito que isso fica claro quando se mostra na ineficiência da igreja em pregar o evangelho no mundo inteiro. Sim, até mesmo no Brasil a gente tem um grande número de pessoas que se dizem cristãos, mas na verdade não são. Fora as pessoas que também se dizem que não são cristãos. Merecem ser respeitadas, mas acontece que muitas vezes elas não são cristãs justamente por causa dos cristãos. Por causa daqueles que se dizem cristãos. A falta de uma experiência real com Deus faz com que o nosso testemunho seja pequeno para alcançar as pessoas que não são cristãs. Por isso nós precisamos de uma real experiência com Deus. E para termos essa real experiência, Jesus rogou de antemão ao Pai para que Ele enviasse o Consolador. Aliás, Jesus não falou o Consolador, mas falou o outro Consolador. João 14,16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo é a pessoa da divindade que está ansioso para que nós tenhamos uma experiência real com Deus. O Espírito Santo de Deus é a pessoa da divindade que pode ajudar em suprir a nossa maior necessidade. A maior necessidade da igreja de ter uma experiência real com Deus é suprida através do Espírito Santo. É essencial que o cristão compreenda esse significado da promessa de Cristo. Ou seja, a promessa do Espírito Santo, especialmente pouco antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o tempo que nós vivemos. Essa promessa do Espírito tem que ser pregada, tem que ser falada, tem que ser orada. Nós temos que clamar, nós temos que pregar sobre isso, nós temos que orar e falar mais disso. Às vezes nós falamos de bênçãos, de cura, falamos de muitas coisas na igreja, mas esquecemos de falar da importância do Espírito Santo em nossa vida, do batismo diário do Espírito. Sabe, não dá para ser cristão sem ter uma viva experiência com Deus. Não dá para ser cristão sem ter essa real experiência com o nosso Deus. Você não se torna cristão quando responde uma profissão de fé. Ou quando você vai à igreja no domingo, no sábado, na quarta-feira. Não, você não se torna cristão por causa do tempo de igreja que você tem. Não é isso. Isso, caros irmãos, é obra de uma pessoa.
E essa pessoa se encontra aí no seu lar nesse momento. É obra do Espírito Santo. É uma obra divina que vai fazer com que você se torne verdadeiramente um cristão que tem uma experiência viva com Deus. O Espírito é chamado de Consolador, lá em João 16, versos 7 e 8. E o contexto das palavras de Jesus, que era um contexto de despedida, de separação, um contexto de dor. Os discípulos não ficariam mais na presença de Jesus. Jesus avisou para eles que iria para o Pai. Então, o Consolador que viria, iria suprir essa necessidade dos discípulos. Sabe, a atuação do Espírito é tão essencial quanto foi para a igreja primitiva. O Espírito não somente usava os discípulos para pregar o Evangelho, mas também consolava. Ele é o Consolador, consolava, supria a necessidade da carência, da falta do Cristo em pessoa ali, supria essa necessidade e consolava os discípulos. Se você tem um sofrimento, uma dor, uma tristeza, saiba que o Consolador está aí para consolar você. Para que você se sinta abraçado, para que você se sinta amado, para que você não se sinta esquecido por Jesus. O Espírito Santo, queridos, ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos leva até Cristo e ele está aí trabalhando 24 horas por dia para que as pessoas se arrependam e se voltem para Jesus. Esse mundo que nós vivemos é o palco da atuação de Deus, é o palco da atuação do Espírito Santo 24 horas por dia. A obra do Espírito Santo, ela convence do pecado para restaurar você e não para acusar você. Para restaurar, para levar você para Cristo. Deus não está apenas trabalhando nas igrejas agora, ou nessa cidade apenas. Ele está trabalhando no mundo inteiro. Deus está trabalhando no coração das pessoas. O Espírito Santo, ele está aí para glorificar a Cristo. A obra do Espírito Santo não é destacar Ele mesmo, não é chamar a atenção para si mesmo. O foco central da obra do Espírito Santo é levar a você a uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. O Espírito Santo está trabalhando, direcionando você para Cristo. O foco do Espírito Santo é te levar a olhar para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É você olhar na tumba vazia, no seu ministério, no santuário celestial. O Espírito Santo te leva a olhar para os méritos de Cristo e não para os seus próprios méritos. Eu não sei se a sua vida espiritual está sendo limitada pela superficialidade. Talvez eu falo para alguém agora nesse momento que precisa de mais comunhão, precisa de mais relacionamento com Deus, de mais consagração, de mais santificação. Talvez eu fale para você que se sinta assim. Lembre-se que o Espírito Santo em nós, ele traz poder, traz vida espiritual fortificada, fortalecida. Ele traz conversão, traz força para nós, traz convicção daquilo que cremos. Agora imagine as possibilidades de coisas que o Espírito Santo poderia fazer através de você, através da sua igreja. Parou para pensar nisso? Por que os discípulos alcançaram o mundo inteiro? E por que hoje nós não alcançamos? É justamente porque nós não temos o Espírito Santo na sua plenitude como eles tiveram. Deus está trabalhando nesse momento, na sua vida, na minha vida, para que nós tenhamos uma real experiência com Deus. Uma viva experiência com Deus. Que tenhamos uma íntima comunhão, um íntimo relacionamento com Deus. Deus nos chama para termos uma vida espiritual reavivada, transformada. Deus prometeu a chuva do Espírito para seus servos nos últimos dias. E eu oro para que a sua igreja seja assim, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do poder de Deus. Eu tenho comigo que na hora que a igreja de Deus estiver cheia do Espírito Santo de Deus, os eventos finais prometidos no livro do Apocalipse e na Bíblia, do grande conflito entre as forças do bem e do mal, elas vão se desencadear rapidamente. Isso porque quando a igreja iniciou sua missão, lá no primeiro século, uma forte oposição se levantou. Por que você acha que seria diferente hoje? Existe uma grande provação para o povo remanescente nos últimos dias. Para o restante, para aqueles fiéis, lá de Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 12. E eu pergunto, você está se preparando para esse momento? Vou te dar um dado importante. Do século XX para cá, na Europa, caiu 19% o número de cristãos.
Nos Estados Unidos, de 2010 para cá, já caiu 10%. Em menos de 15 anos, caiu 10% o número de cristãos nos Estados Unidos. Você acha que está diferente aqui no Brasil? Jesus disse em Lucas 18, versos 7 e 8, que quando ele vier aqui na terra, por acaso ele acharia fé na terra? Ele vai achar, se ele tiver um povo que tenha uma verdadeira experiência com Deus. O Senhor vai achar fé aqui na terra quando ele voltar, se nós tivermos uma viva comunhão e experiência com o Senhor Salvador, com Deus, sendo cheios do Espírito Santo. Ele pode nos levar a ter essa real experiência. Marcos capítulo 3, verso 6 diz que o inimigo de Deus vai enganar a muitos. Muitos serão enganados. Quando Jesus disse que não haveria fé, não significa que não teria fé nenhuma quando ele voltasse, mas teria uma grande falta da fé verdadeira, pois a fé verdadeira seria ofuscada pela fé falsa que existe, pois muitas pessoas foram enganadas pelo inimigo e elas possuem uma fé superficial, uma fé não verdadeira. Será, meus amigos, a minoria da minoria que estará em pé no grande dia do Senhor da volta de Jesus. Serão aqueles que estão vivendo um relacionamento verdadeiro com Deus agora, que estarão em pé no grande dia do Senhor. Aqueles que tiveram uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da plenitude do Espírito, esses estarão em pé no dia da volta de Jesus. Esses estarão aprovados por Cristo, não por seus méritos, mas porque tiveram uma real experiência com Deus, foram cheios do Espírito Santo e fizeram a vontade de Deus aqui na terra. Essa pessoa pode ser você. Essa pessoa cheia do Espírito Santo hoje pode ser você, e isso só depende unicamente e exclusivamente de você. Todos nós aqui estamos tendo a oportunidade para sermos cheios do Espírito Santo e para termos uma viva e real experiência com Deus. Eu oro para que você tenha essa experiência, para que você tenha uma vida cheia da presença de Deus, da plenitude de Deus. Vamos juntos, eu também quero ter. Só que eu sei que eu tenho uma natureza pecaminosa que tenta me desviar da rota, do caminho certo. Eu sei que o inimigo está feroz, mas a gente tem que procurar fazer a nossa parte enquanto ainda há fôlego de vida em nós. Temos que perseverar nesse caminho, pois o tempo está próximo da volta de Jesus. Se preparemos hoje, que tenhamos uma viva comunhão com Deus, uma real experiência com Deus, que você tenha essa experiência. Eu oro em nome de Jesus para que isso aconteça na sua vida. Forte abraço para você, obrigado por ficar até aqui. A paz de Jesus.